Ladrão! 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 Ladrãozinho! Ladrão! Seu ladrão! 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 Seu ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Seu ladrão! 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 Seu ladrão! A segunda etapa agora tá vindo o Molusco e o Bolso. Bom, eu achei muito estranho a eleição agora como tá, né? Porque o Molusco, ele sai pra rua e quase ninguém acompanha ele na rua. E quando o Bolso vem, há milhares de pessoas que vêm quando o Bolso tá na rua. E isso me chama muita atenção porque os pontos que o Molusco recebe são muito superiores ao que o Bolso recebe, sendo que eu não vejo ninguém na rua, não dá nem 1000 pessoas, nem 500 pessoas, as pessoas que sigam o Molusco, enquanto que o Bolso, quando sai pra rua, sai uma cidade inteira, um estado inteiro praticamente vai atrás do Bolso. Aí eu fico com aquela dúvida, como é que o Bolso traz bastante gente pra rua e o Molusco não traz? E como é que uma pessoa que traz menos pessoas na rua, traz menos eleitores na rua, que é o Molusco, consegue ganhar um deputado que vai pra rua, que tem mais gente na rua que é o Bolso? Como é que o Molusco consegue ganhar um deputado que consegue trazer várias pessoas na rua, sendo que o Molusco não tem esse carisma todo, não tem esses candidatos todos, não chama tanta atenção dos candidatos. Então isso me preocupa. Então assim, o que está acontecendo no Brasil é muito sério e tipo assim, isso pode trazer um problema muito sério. Inclusive os empresários estão preocupadíssimos com essa eleição aqui, né? Da segunda etapa, entre o Bolso e o Molusco, porque os empresários estão com medo que o país quebre e é uma coisa muito séria que está acontecendo. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder orientar as pessoas a pensarem bem em quem vai dar o seu apoio, entendeu? Então assim, esse vídeo aqui vai ser feito baseado nisso e eu quero começar deixando um vídeo aqui antes de continuar, ok? Um vídeo que vai entrar aqui, acompanhe por favor. Primeiro turno das eleições nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só. No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. E quer saber por que isso acontece? Porque o Lula defende coisas desse tipo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou o celular. Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, durante evento em Maceió, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz da prisão. Eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos. E eu não sei aonde que eles estão agora. Você não sabe, Lula, mas a família do Vitor Hugo sabe. O Vitor Hugo foi assassinado por um dos bandidos que você mandou soltar. Agora imagina se o Lula volta. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular.
Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Olha, seu Luiz Inácio Lula da Silva, seu vagabundo, filha da puta! Aqui, minha filha acabou de ser assaltada. Tirou a porra do celular dela, não vi que eu comprei outro, filho de uma égua. Ele vai tomar cervejinha agora, faz o L aqui, ó. Vagabundo, safado. Tu é um safado, Lula. A minha filha, você acabou de ser assaltada, levaram o celular dela novinho que eu comprei ontem. Ontem eu comprei o celular dela novinho. Pra ele tomar uma biritinha, uma cervejinha. Seu safado, vagabundo, filha da puta. Então, como vocês puderam ver aí, os presídios de Tremembé, da Paraíba e tal, todos esses presídios aí, 90% dos presos votaram no Molusco, entendeu? E o que acontece? A maioria dos eleitores do Molusco são os bandidos, os presos, entendeu? Isso é uma vergonha pro Brasil, realmente é uma vergonha. E o Molusco tá ajudando eles, e esses bandidos que fazem assaltos na rua, se tem locais que tem assaltos em grande escala, vai ter mais ainda com o Molusco no poder. Então, assim, isso tudo é um absurdo, é uma vergonha pro Brasil, entendeu? Fora esse deputado aí que já foi prefeito de São Paulo, o Rá, né? Que tá aí, que mostrou falando aí, ele disse que quer promover o desencarceramento. Quer dizer, quer soltar os bandidos, mesmo ter cometido crime, soltar os bandidos, eles vão voltar a fazer as mesmas coisas e não vão ser punidos. Eles também estão com uma lei para colocar no Brasil, essa lei já está no exterior, já tem essa lei, que vai ter um limite para você roubar, aí você vai roubar até R$900, vamos botar assim, e não vai ser preso, entendeu? Vai passar batido. Se você roubar mais de R$900, aí você é preso. Isso é uma lei absurda entendeu? É uma lei absurda desses partidos, entendeu? Partido, né? Você sabe, né? Aí o que acontece? Isso tudo eles querem implementar aqui quando o Molusco entrar no poder, entendeu? Então, assim, eu não acho certo votar no Molusco devido a isso. Eu tenho mais coisas para mostrar aqui. Vejam. Eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles perdem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. Ou seja, meus amigos, como vocês acabaram de ver aí, mais um absurdo do Molusco. Ele diz que para controlar os pobres, eles vão dando migalhas, que eles vão controlando fácil assim. Ou seja, isso é o controle da população. Isso é para manipular e fazer ganhar voto. É uma maneira de manipular as pessoas. Aí você vê a safadeza, como é que é grande. Tem mais coisa para mostrar aqui. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Você veja o que está acontecendo com a pandemia. Já são quase 630 mil mortes. Ou seja, é um absurdo as mortes voltarem a crescer e ainda tem gente dizendo que não pode tomar vacina, que não aceita obrigar a tomar vacina.
Você sabe, Gleice, que eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Se o Moisés não quiser tomar vacina, não vai tomar. Ninguém vai te obrigar a tomar vacina. Mas também você não vai poder ir para os lugares públicos. Você não vai poder. Se você não quer tomar vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada com gente. Você não pode visitar parente. Você não pode receber sua mãe. Você não pode receber seu filho. Você não pode receber seu neto. A sua criança não pode ir para a escola. Porque como o vírus é transmissível, a única chance que a gente tem de salvar a humanidade é a gente tomar vacina. Foi assim que a gente conseguiu acabar com a paralisia infantil, com a varíola, sabe, com o sarampo, com tanta desgraça que a gente tinha nesse país. Por que alguém diz eu não quero tomar vacina? Porque eu não acredito na vacina. Onde então se tranca dentro de casa. Ou seja, meus amigos, o Molusco praticamente disse aí que se você não tomou a picadinha, né? A picadinha do 19, vocês sabem o que é, né? Como a população não é obrigada a tomar isso, cada um cuida do seu corpo. Eu penso assim, todo mundo pensa, né? Ou seja, é uma forma de obrigar você a tomar a picadinha do 19, entendeu? Então, assim, te prender em casa, você não vai poder ver seus filhos, não vai poder ver sua esposa, sua mãe, sua avó. Você vai ficar preso dentro de casa, trancado. Se você quiser ir no mercado comprar comida, você não pode. Se você quiser fazer qualquer coisa de urgência, você não vai poder fazer porque você não tomou a picadinha. É assim que o Molusco vai agir com as pessoas, né? E o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado. Ou seja, meus amigos, ele basicamente disse que ele vai trazer a fome para o Brasil. Vai subir o preço de tudo, isso aqui pode virar uma Venezuela, porque se ele está dizendo que o Bolsonaro agrada, o mercado, e ele está dizendo que vai desagradar o mercado, quer dizer que ele vai trazer a fome, vai trazer o desemprego, vai desestabilizar tudo, entendeu? Só nessa fala dele você já vê. Tem mais coisa aqui. As redes sociais ferveram com esse vídeo aqui, ó. No vídeo, Bolsonaro diz que não é candidato a nada. Diz que é necessário fugir da política tradicional e faz um alerta para o que classifica como perigo ideológico. No vídeo também, ele afirma ter 62 anos, mas atualmente ele tem 67. Ou seja, é um vídeo antigo. Opositores do presidente estão usando esse vídeo para dizer que Bolsonaro é maçom, uma instituição fortemente rejeitada pela igreja evangélica. Mas e você, o que acha? Me chamo José Ricardo e sou o atual grão-mestre da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. E tendo em vista os ataques e as inverdades que estão sendo veiculadas pelas redes sociais, venho a público esclarecer que o senhor Jair Messias Bolsonaro não é maçom. No ano de 2017, sendo o senhor Jair Messias Bolsonaro deputado federal, foi convidado para fazer uma palestra sobre o futuro do Brasil no município de Volta Redonda, tendo a palestra sido realizada na loja maçônica Esfinge 22, com a participação de várias pessoas da sociedade de Volta Redonda, sendo elas maçons e não maçons. Esclareço mais que a maçonaria não é religião, respeita todas as religiões e exige que todos os maçons tenham as suas religiões e as professem. Por fim, a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro repudia e lamenta que pessoas inescrupulosas estejam se utilizando de inverdades com o fim de atacar pessoas e instituições sérias, achando que com este comportamento irão alcançar seus espúrios objetivos. Rogo a Deus que ilumine e guarde a todos. Como vocês puderam ver aí, eu acho que esse senhor aí é um grão-mestre, né? Um grão-mestre da maçonaria, acho que de grau 33, se não me engano, não sei. E ele falou ali que o Bolso foi lá, sim,
mas foi lá somente devido a uma audiência que estava vindo lá, tal, alguma coisa que estava lá, e ele foi lá só para poder conversar com eles. E ele mesmo está dizendo que o Bolso não tem nenhum envolvimento com a maçonaria. Só que tem gente aí passando para os eleitores dele, dizendo que ele está dentro da maçonaria, que não é o que não é uma verdade, o que é uma mentira, entendeu? Então você que deixou de votar nele devido a isso, pode ver que isso aí é uma fake news, entendeu? Então pessoal, eu vou soltar mais um vídeo por penúltimo vídeo agora, e depois um último. Esse penúltimo vídeo aqui é sobre o Molusco. Aí eu vou voltar com um comentário final. E por último eu vou deixar um vídeo do Roberto Justus, ok? Candidato Lula, aquele do L de ladrão, que segue dizendo por aí que vai proibir as exportações de carne bovina para que o cidadão brasileiro possa ter acesso a mais proteína. Candidato, estude pelo menos o básico dos mercados. Se você tivesse interesse em conhecer o mínimo do que realmente acontece nesse mercado, saberia que em 2021 o consumidor brasileiro consumiu 84% de tudo que foi produzido de carne bovina nesse gigante chamado Brasil, enquanto os importadores consumiram apenas 16%. Se tivesse estudado o mínimo necessário, saberia que quase 60% dos 16% que foram exportados de carne bovina em 2021 pelos frigoríficos brasileiros tiveram como destino a China. E que, como você agora já sabe, gosta mesmo é de carne bovina de vaca velha. Diante dessa realidade incontestável, vamos combinar que o seu projeto de picanha barata para os brasileiros não passa de mais uma grande mentira. Se você fizer como seu amigo argentino e poste da Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, que proibiu parte das exportações de carne bovina, vai colher exatamente o que os argentinos estão vendo agora. Desabastecimento, preços da carne bovina nas alturas, um novo período de enxugamento radical do rebanho bovino local e o crescimento exponencial da fome na Argentina. Não sabemos se você vai ser eleito novamente presidente do Brasil pelos brasileiros desinformados e que em pleno ano de 2022 ainda acreditam em discursos impossíveis de serem colocados em prática. Mas uma coisa é certa, se vencer aqui no Brasil, juntamente com seus colegas, o atual presidente argentino Fernandes e o venezuelano Maduro, serão eleitos os maiores geradores de fome e desemprego da história desse planeta. Viram que essa repórter acabou de falar do Molusco? Não acaba por aí não, tem mais coisas que eu quero mostrar. Antes de encerrar, eu preciso fazer uma correção, cometi um erro aqui. Eu me referi ao dinheiro devolvido à Petrobras como 6,2 bilhões de dólares, não foram de dólares, foram de reais. Está feita a correção aqui. Ah, bom, então assim sim. O senhor não deve nada à justiça. Sítio de Atibaia. Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. O senhor não deve nada à justiça. Nomeação para a Casa Civil. Denunciado. O senhor não deve nada à justiça. Empréstimos do BNDES. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Terreno do Instituto Lula. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Propina da Odebrecht. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Compra de aviões caça. Réu. O senhor não deve nada à justiça. MP das montadoras. Réu. O senhor não deve nada à justiça. Quadrilhão do PT. Réu. O senhor não deve nada à justiça. É muito difícil entender, é complicado de explicar, mas é praticamente impossível aceitar essa maneira de funcionar do sistema de justiça no Brasil. Como é que pode julgar e condenar, mas condenar em primeira, segunda, terceira instância, colocar o sujeito na cadeia, aí 3 anos depois aparece um ministro do Supremo e diz, olha, nada disso deveria ter acontecido, nada disso tem valor. O juiz do caso não poderia ter sido o juiz do caso, o tribunal do caso não poderia ter sido o tribunal do caso. E a dinheirama que eles gastaram, e aquela dinheirama que foi toda para o lixo,
Aí começa tudo de novo, é patético. Então, pessoal, para fazer um resumo aqui final, eu não acho o Molusco uma boa opção, entendeu? Ele vai acabar com o nosso país, o Brasil. O Brasil, ele, justamente nesse final, nosso país ele tá com a economia melhor, entendeu? Que os outros países, Estados Unidos e tal. Isso nunca tinha acontecido, né? Então, assim, o nosso país passa num momento muito bom. Então, se vocês optarem pelo Molusco, tudo vai ser destruído e nosso país vai ficar vai ficar muito ruim, cara. Nosso país vai ficar com uma economia muito ruim e, assim, vai acabar com o país, vai arrebentar com o país. A nossa economia vai cair se esse cara entrar. Então, assim, pensem muito bem na opção que vocês estão escolhendo. E vou deixar um último recado aqui. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Não pense você que votando nulo, branco, vocês estão escolhendo bem. Então não. Então pense bem em quem vocês vão escolher. E não apoiem o Molusco, ok? Vou deixar o último vídeo com o Roberto Justus aqui, que tem um comentário muito bacana que ele está falando aqui. Valeu, abraço. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico, apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer.
E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. Boa noite a todos. Eu declaro aberto o ato de posse de Sua Excelência, o senhor ministro Dias Toffoli, no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Convido Sua Excelência a prestar o compromisso regimental. Boa noite a todas e a todos. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral a proceder à leitura do termo de posse. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2022, perante o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de ministro substituto o excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, eleito pelo Supremo Tribunal Federal em sessão plenária do dia 15 de setembro de 2022, nos termos do disposto na linha A, inciso 1, do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Obrigado. Eu fico me perguntando aqui, por que o candidato togado passou a responsabilidade para o outro candidato togado? Isso não é bem estranho? O candidato togado 1 passar a responsabilidade para o candidato togado 2, justamente indo para a segunda etapa já, para o dia 30. Vocês não acham isso esquisito? Isso está muito estranho. Começa a pensar vocês, não é esquisito isso aí? Depois de tudo que rolou na primeira etapa, né? Esquisito, não acham? Eu sou corintiano, como todos sabem. Até hoje, eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado o gol. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições. Então, senhor excelentíssimo togado 1, o senhor acha certo? Se rolar uma suposta fraude, a gente tem que ficar quieto, então não pode falar nada? É isso que o senhor quis dizer?
Porque se o senhor quis dizer isso, está totalmente errado. Isso é fora da Constituição. Erradíssimo isso. Eu acho um absurdo o que o senhor acabou de falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Detalhe, alguns desgraçados ainda tiveram a coragem de dizer que a mulher tem culpa do assunto, que ela obteve informação e não passou, e querem incriminar a mulher. Os caras, em vez de investigar a denúncia, fica botando a culpa na mulher, sendo que a mulher não tem culpa de nada. Olha isso aqui, o que ela respondeu depois. E agora, como já está sob investigação, a polícia já foi acionada, eu queria compartilhar com os irmãos. No dia 2, logo após a minha eleição aqui no Distrito Federal, a senadora, por volta de 20 horas, uma pessoa publicou o seguinte sobre mim. Eu quero que vocês leiam. Leiam comigo. Vamos atentar contra a vida dessa mulher. Empalar ela em praça pública. Ela precisa sofrer a dor da morte. Hashtag executem Damares. E o que me deixou triste é que de imediato teve 13 retweets, diversos twitters com comentário, e já está fora do ar esse perfil, nós já estamos investigando, nós vamos chegar a este perfil. Mas eu queria chamar a atenção de vocês cristãos ao ódio a uma pastora. Irmãos, fiquem atentos. Por que tanto ódio a uma pastora? Porque eu declaro publicamente a minha fé. Eu quero uma nação que me garanta a liberdade de expressar a minha fé. Lutei muito a vida inteira por isso. Lutei como ministra de direitos humanos, porque o direito à liberdade religiosa é um dos direitos humanos. E não vou me calar. Mas eles estão pregando morte a uma pastora agora. Ou seja, por ela ter denunciado abusos infantis aí que aconteceu na ilha de Marajó, né? Aconteceu aí. Ela está sendo ameaçada. Acredito eu que quem está ameaçando ela, supostamente tem duas suspeitas. Ou são envolvidos com abuso infantil, ou são pessoas aliadas desses partidos aí políticos, né? Que fazem parte de tudo que é ruim aí, que vocês sabem que é, de esquerda. Entendeu? Então, galera, é isso aí. O vídeo é esse aí, a respeito da política. Então, vou ficar por aqui. E quem quiser se inscrever lá, canal Faz L de Ladrão, beleza? É o nome do canal. Sejam bem-vindos.